Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer com vocês a devolutiva da prova de fitoterapia da primeira etapa. Então, vamos lá. Então, a primeira questão da prova, ela fala assim: para evitar o uso incorreto das plantas medicinais na fitoterapia, utiliza-se a nomenclatura farmacopeica oficial como referência. Uma identificação correta da planta medicinal garante um tratamento eficiente e evita uma possível intoxicação. A identificação das plantas medicinais, utilizando os métodos corretos, é imprescindível antes de qualquer utilização e estudo das espécies vegetais medicinais. Para isso, as regras botânicas de nomenclatura para a espécie vegetal devem ser seguidas. Sobre as regras botânicas de nomenclatura para a espécie vegetal, foram feitas as afirmativas a seguir. Primeira, o nome das famílias tem terminação ACAI. Correto. Então, essa afirmativa está verdadeira. Segunda, os nomes científicos são sempre expressos por um binômio de substantivos em latim ou latinizados. Essa opção também está correta, também é verdadeira. Os nomes são expressos por um binômio. Terceira, os nomes devem ser destacados no texto em negrito ou itálico ou sublinhados separadamente, seguidos pela abreviatura do nome do autor que descreveu a espécie. Então, essa opção também está verdadeira, O nome tem que ser, os nomes, os dois substantivos, esse binômio, tem que ser escrito em negrito ou itálico, ou então sublinhado separadamente. Então, ele sublinhado normalmente quando a gente escreve, no manuscrito. E tem que ter a abreviatura do autor que descreveu a espécie no final. Então, essa opção é verdadeira. A quarta opção fala que a primeira palavra se refere ao gênero e deve ser escrita com inicial maiúscula, e a segunda palavra é o epíteto específico e deve ser escrita em letra minúscula. Correto também, Então, nesse binômio, o gênero é a primeira, que se refere à primeira palavra, em letra maiúscula, e a segunda, que é o epíteto ou a espécie, vai ser escrita em letra minúscula. Então, essa opção também está verdadeira. Então, aqui pede para marcar a opção que apresenta todas as afirmações verdadeiras. Então, a opção 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Então, aqui faltou aqui o 2, tá, gente? Desculpa aqui, digitei errado. Próxima questão. Aí eu coloquei aqui um exemplo, Os rosmarinos officinalis L. Então, ele é escrito em itálico, são formados por um binômio, Onde o primeiro nome aqui, em letra maiúscula, se refere ao gênero, o segundo ao epíteto, e esse L é a abreviatura do autor que descreveu a espécie. E ela pertence à família Lamiaceae, com a terminação ACAI, como diz a regra. Então, rosmarinos officinalis é o alecrim. O nome científico dele, escrito corretamente, conforme as regras. Segunda questão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, disponibiliza para a população brasileira diversos documentos que foram elaborados ao longo dos anos pelas equipes técnicas que compõem essa agência para que a prática da fitoterapia pudesse ser implementada no SUS. Então, são descritas a seguir a relação dos documentos elaborados pelas equipes técnicas da Anvisa para o uso adequado da fitoterapia. Então, essa relação é, primeiro, Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, que é o REMSUS. Segundo, Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, segunda edição, simbolizado por FFFB. Terceiro, Relação de Medicamentos e Insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é o RENAM. Quarto, Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, primeira edição, que é o MFFB. E, por último, o número 5, a Farmacopeia Brasileira, sexta edição, a parte de plantas medicinais, abreviada como FB.
Então, associe corretamente os documentos da Anvisa com as suas principais atribuições. Então, o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, segunda edição, que é o número 2, orienta sobre as formas farmacêuticas e o modo de preparo das formulações fitoterápicas. Então, essa é a atribuição desse formulário. O memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, primeira edição, a atribuição dele, que é o número 4, a atribuição dele é orientar sobre a prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos, fornecendo informações necessárias aos profissionais para avaliar a necessidade de prescrição para os pacientes. Então, esse memento, ele vai auxiliar os profissionais na prescrição dos fitoterápicos, né? Já a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, que é o RNSUS, número 1, ele orienta e estimula os estudos, o desenvolvimento de pesquisas científicas com plantas medicinais no Brasil, de forma que elas possam subsidiar a elaboração da relação dos fitoterápicos disponíveis para uso da população, com segurança e eficácia para o tratamento de diversas doenças. Então, essa é a atribuição do RNSUS. Já a Farmacopeia Brasileira, né, a parte de plantas medicinais, já estamos aí na 6ª edição, apresenta normas e especificações sobre plantas medicinais e fitoterápicos, dando informações sobre identificação e doseamento das espécies ativas vegetais para controle de qualidade. Então, a farmacopeia é que vai ter, né, os testes que são feitos para a identificação correta das espécies vegetais usadas nos fitoterápicos e o doseamento também dessas espécies ativas que estão presentes. Então, é o número 5. E, por último, a relação de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é o RENAME, apresenta, que é o número 3, apresenta uma lista de 12 fitoterápicos para assistência farmacêutica na atenção básica, que é aplicado aí no SUS, né? Então, esse RENSUS, além de outros medicamentos que são utilizados no SUS, ele consta também dessa relação dos 12 fitoterápicos para assistência básica no SUS. Então, é isso. Então, a resposta correta, a sequência correta para essa associação é 2, 4, 1, 5 e 3. Terceira questão. Os farmacêuticos são profissionais pertencentes à área da saúde, onde eles exercem a função de oferecer assistência médica, trabalhar em laboratórios e em grandes centros de pesquisa, podendo desenvolver cosméticos, medicamentos, remédios e etc. Na fitoterapia, dentre todos os envolvidos, o farmacêutico é o profissional que constitui o elo mais importante. Ele é o profissional que entende dos metabólitos das plantas e como os mesmos atuam no organismo. Entende ainda do processamento e da utilização das plantas medicinais. Sobre a atuação do farmacêutico na área da fitoterapia, marca a opção correta das suas atribuições na saúde pública no SUS. Então, a primeira opção, né, fala que é a atribuição do farmacêutico participar da elaboração das bulas, rótulos e da publicidade dos medicamentos, garantindo informações corretas e completas à população. É atribuição, sim, do farmacêutico, mas não na área da fitoterapia no SUS. Essa aplicação é uma atribuição do farmacêutico na indústria farmacêutica de fitoterápicos, e não no âmbito da aplicação aí do SUS na atenção básica. Então, essa opção está verdadeira, está falsa, porque não é a atribuição do farmacêutico no SUS, mas sim na indústria de fitoterápicos. A letra B fala que é a atribuição do farmacêutico, né, participar na seleção e elaboração das especificações técnicas para processo de aquisição de insumos. Então, essa é uma atribuição também do farmacêutico na indústria farmacêutica de fitoterápicos e não na saúde pública no SUS. Então, é falsa. Letra C fala que a atribuição do farmacêutico é realizar estudos de estabilidade nos medicamentos fitoterápicos
a serem disponibilizados no mercado. Também é uma atribuição do farmacêutico na indústria de fitoterápicos e não na atenção básica no SUS. Então, é falsa. E letra D fala que é função do farmacêutico desenvolver e validar metodologias para qualificar e quantificar princípios ativos. Então, mais uma vez, uma atribuição na indústria farmacêutica e não no SUS. E por último, que é a opção verdadeira, é função do farmacêutico realizar todas as etapas no modelo farmácias vivas, desde o cultivo, passando pela coleta, processamento, armazenamento, manipulação, até a dispensação das preparações magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicas. Então, essa sim é uma atribuição do farmacêutico na saúde pública no SUS. Então, essa é a opção verdadeira. A quarta questão fala que é um caso, né, onde uma mãe levou seu filho ao pediatra em uma unidade básica de saúde do SUS. Na consulta, relatou ao pediatra que seu filho de 2 anos de idade estava com tosse, peito cheio e com muita secreção no nariz. O médico prescreveu para a criança o fitoterápico guaco, que é a Micânia glomerata Spreng, em preparação extemporânea. A posologia recomendada foi tomar 150 ml 3 vezes ao dia, usando 3 gramas de folhas secas e rasuradas. Explique o que é uma preparação extemporânea e quais os modos de preparo podem ser utilizados nessa preparação. Então, a preparação extemporânea é uma preparação para uso imediato, ou então pode ser uma preparação de acordo com o descrito na monografia específica, contida nos compêndios fitoterápicos. E ela deve ser preparada pelo usuário pelo processo de infusão, decocção ou maceração. A quinta questão fala que os fitoterápicos são utilizados para tratamento e prevenção de diversas doenças e são preparados a partir de plantas medicinais, cuja eficiência e eficácia são conhecidas e comprovadas. Os fitoterápicos podem ser preparados por diversos modos, como infusão, decocção, maceração e etc. E colhidos em hortas ou preparados em farmácia ou também adquiridos das indústrias farmacêuticas. Em relação às preparações fitoterápicas, diferencie uma preparação magistral de uma preparação oficinal. Então, a preparação magistral, ela vai ser aquela preparada na farmácia, que é habilitada, a partir de uma prescrição que foi feita por um profissional habilitado, destinado individualmente a essa pessoa, e que estabeleça em detalhes a sua composição, sua forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Então, ela é mais individualizada. Já a preparação oficinal é aquela preparada na farmácia habilitada também, cuja fórmula esteja inscrita no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira ou em outros, né, formulários reconhecidos pela Anvisa. Então, essa é a diferença. Sexta questão, os fitoterápicos, assim como os medicamentos alopáticos, precisam passar por um rigoroso controle de qualidade. Eles devem garantir qualidade, ter efeitos terapêuticos comprovados, composição padronizada e segurança de uso para a população. E para garantir a eficácia e segurança dos fitoterápicos, deve ser realizado um controle de qualidade adequado de todos os aspectos envolvidos na produção dos fitoterápicos. Nesse contexto, descreva os principais aspectos que devem ser avaliados pelo controle de qualidade na produção dos fitoterápicos, para garantir a eficácia e a segurança dos fitoterápicos. Então, esses principais aspectos que são avaliados para produzir os fitoterápicos, né, que são avaliados pelo controle de qualidade, vão ser as matérias-primas, os produtos acabados, os materiais de embalagem, as formulações farmacêuticas que foram desenvolvidas, né, ou utilizadas conforme os compêndios farmacêuticos, e os estudos de estabilidade dessas formulações de fitoterápicos. Então, esses são os aspectos que devem ser avaliados pelo controle de qualidade para garantir que esses medicamentos fitoterápicos sejam eficazes e seguros para a população. Sétimo, são descritos na literatura vários exemplos de produtos naturais biologicamente ativos, de origem natural, que se transformaram em importantes medicamentos,
como quinina, morfina, artemisinina, pilocarpina, taxol, resveratrol, vincristina, papaverina, digoxina, cafeína, entre muitos outros. O resveratrol, por exemplo, é um polifenol de estrutura molecular simples, presente em inúmeras plantas, incluindo vegetais e outros alimentos. A uva, que é a Vitis vinifera L, é uma das maiores fontes dessa substância e tem importante papel terapêutico e preventivo contra várias doenças. Então, em relação aos produtos naturais biologicamente ativos de origem natural, associa o ativo biológico com a sua respectiva ação terapêutica. Então, aqui são descritos 5 ativos diferentes. 1, artemisinina, 2, pilocarpina, 3, efedrina, 4, digoxina e 5, a vincristina. Então, todos eles são ativos biológicos, né, de origem vegetal. Então, a artemisinina, ela é utilizada para o tratamento da malária. A pilocarpina, ela é utilizada para o tratamento do glaucoma. A efedrina é usada para o tratamento da asma. A digoxina é um cardiotônico utilizado para o tratamento da insuficiência cardíaca. E a vincristina é um ativo biológico utilizado para o tratamento do câncer. Então, a opção, né, que corresponde a essa sequência correta da associação desses ativos biológicos e as suas ações terapêuticas, vai ser 2, 1, 5, 3 e 4. Né? 2, 1, 5, 3 e 4. Seria a opção, que é a opção A. Oitava questão, os fitoterápicos são integralmente obtidos a partir de plantas medicinais, que podem passar ou não por um processo de industrialização, com a padronização da quantidade de insumos farmacêuticos ativos. Os insumos ativos podem ser extraídos das raízes, caules, folhas, flores, sementes das plantas medicinais. As principais formas farmacêuticas de fitoterápicos vão ser os pós, as tinturas, infusão, decocção, extratos, óleos essenciais, xaropes, elixir, pomadas, pastas, cremes, géis, comprimidos e também supositórios. Então, sobre os modos de preparo utilizados na obtenção do fitoterápico, foram feitas as afirmativas a seguir. Primeiro, a decocção é a preparação que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por tempo determinado, método indicado para drogas vegetais com consistência rígida, como casca, raiz, rizomas, caules, sementes e folhas coriáceas, que são mais duras. Então, essa opção está verdadeira, né? Então, a decocção, ela é feita dessa maneira. Ferve o vegetal junto com a água. A segunda afirmação fala que a maceração é a preparação que consiste em verter água fervente sobre a droga vegetal e, em seguida, tampar ou abafar o recipiente por tempo determinado. Método dedicado para drogas vegetais de consistência menos rígida, tais como folhas, flores, inflorescências e frutos, ou que contenham substâncias ativas voláteis. Então, essa opção está incorreta, porque essa descrição corresponde à infusão. Então, a infusão é o processo de preparação, né, de extração dos ativos biológicos para fazer a preparação fitoterápica, onde a droga é colocada num recipiente e é jogado em cima da planta, dessa droga vegetal, a água fervida e tampa e deixa por um tempo até esfriar para poder tomar. Então, isso é o processo de infusão, que é um processo a quente. E não a maceração, que é um processo a frio e que não é feito dessa forma. Já a afirmação 3 fala que infusão é o processo que consiste em manter a planta fresca ou droga vegetal convenientemente rasurada, triturada ou pulverizada nas proporções indicadas na fórmula, em contato com o líquido extrator apropriado, por tempo determinado para cada tipo de vegetal, e suas partes também. E deve ser utilizado recipiente âmbar ou qualquer outro que elimine o contato com a luz.
Então, essa descrição é a descrição para o processo de maceração, que é um processo a frio, e não a infusão. Então, essa opção também está incorreta. Então, a única opção verdadeira é a opção 1, né? As demais opções estão falsas, né? E aí eu já expliquei por quê. E a nona questão fala que nas últimas décadas o Brasil voltou a valorizar sua flora como fonte inestimável de plantas medicinais. Atualmente, as plantas medicinais e os fitoterápicos não são mais considerados apenas terapia alternativa, mas uma forma sistêmica e racional de compreender e abordar os fenômenos envolvidos nas questões de saúde e da qualidade de vida. As drogas vegetais constituem uma das matérias-primas utilizadas na fabricação de fitoterápicos na indústria farmacêutica. E os parâmetros morfoanatômicos, ou seja, análise macro e microscópica, são importantes no controle botânico de qualidade desses insumos. Sobre a importância da morfologia e anatomia vegetal no controle de qualidade de matérias-primas vegetais, foram feitas as seguintes afirmações a seguir. Primeira, auxilia na autenticidade de drogas e seus adulterantes. Correto. Então, através dessas análises, é possível identificar corretamente a droga vegetal e evitar que sejam usados substâncias adulterantes, né? Se passando pela droga vegetal de interesse. Segunda afirmação fala que identifica e separa uma determinada espécie vegetal de outras, correto, né? Então, é através dessas análises morfoanatômicas que consegue separar, diferenciar uma espécie vegetal de outro que não é a de interesse. Terceiro, identifique doses ativos biológicos dos insumos. Não, essa opção está falsa, porque na análise morfoanatômica vai simplesmente analisar os aspectos macroscópicos e microscópicos da droga vegetal para sua identificação. Não é possível fazer nenhuma identificação nem doseamento dos ativos biológicos que estão contidos nesses insumos. Então, ela está falsa. E a quarta opção fala que permite a diferenciação entre espécies botanicamente próximas, correto. Então, algumas espécies vegetais são muito semelhantes, né? Embora tenham atividades farmacológicas diferentes e interesse diferente para a fitoterapia. Então, através dessas análises morfoanatômicas, é possível diferenciar essas espécies botanicamente próximas. Então, a opção é correto que se afirma apenas nas opções 1, 2 e 4. E terminamos, pessoal. Espero, né, que vocês tenham ido bem na prova, acertado aí todas as questões. Um abraço para todos e até mais.